A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da palavra. É chegado o momento da gloriosa palavra do Senhor. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 em diante. E tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa palavra, amados ouvintes, ela nos fala através da palavra apresentada em forma de semente. O que Jesus descreve aqui não é um período de grandes colheitas, mas sim um tempo em que a palavra de Deus seria rejeitada, e ele ilustrou cada reação humana de acordo com o lugar onde a semente foi semeada. Por que comparar a palavra de Deus às sementes? Porque a palavra é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ao contrário das palavras dos homens, a palavra de Deus tem vida, que pode ser concedida àqueles que creem. A verdade de Deus deve se arraigar no coração, ser cultivada e estimulada a produzir frutos. O fruto é o que comprova a verdadeira salvação. Mateus capítulo 7, versículo 16, Lucas capítulo 6, versículo 43. Nem toda semente germinará. Existem pessoas que fazem parte do rol de membros, que são batizadas, participam da ceia, mas nunca tiveram um encontro real com Jesus. Essa parábola indica que nem todas as sementes irão germinar. E sim, não podemos entendê-la. Como foi o caso dos discípulos, não poderemos discernir que existem verdadeiras e falsas confissões por toda a eternidade do planeta. E isso sempre irá ocorrer em qualquer lugar que o evangelho for pregado. Jesus apresentou várias situações nas quais podemos identificar até mesmo que tipo de solo somos nós. Primeiro, o que ouve a palavra e não entende. Segundo, o que não tem raiz em si mesmo, abandona o evangelho por causa das provações e decepções. Terceiro, o que ouve, mas os cuidados do mundo é a sedução das riquezas, abafam a palavra. Por último, o que produz fruto, porque é boa terra. Mateus capítulo 3, versículo 19, versículo 23, João capítulo 5, versículo 39, Oséias capítulo 6, versículo 3. Jesus nunca se deixou impressionar pela grande multidão que o seguia. Ele sabia que a maior parte dessas pessoas jamais produziria os frutos de uma vida transformada. O coração humano deve ser como um solo fértil, preparado para receber a boa semente, do modo que esta crie raiz e produz bons frutos.
parábola exposta por Jesus apresenta a semente. A palavra de Deus é o solo. O coração humano, ela ensina que a revelação do mistério é para aquele cujo coração é receptivo. No entanto, para os insensíveis, a verdade se encontra coberta por um véu. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 16, a parábola apresenta a semente sendo lançada em diferentes locais. Vejamos a aplicação de cada verdade produzida pela manifestação do solo. O coração endurecido. À beira da estrada é passagem de muitos transeptos e que torna a terra endurecida e dificulta que a raiz da semente se aprofunde. Jesus diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Mateus capítulo 13, versículo 19, Marcos capítulo 4, versículo 4 e versículo 15. A semente chegou apenas à superfície, mas não penetrou o solo. A representação aqui são as pessoas destituídas de percepção espiritual, pessoas cuja verdade jamais penetra na alma para que haja uma profunda transformação, como seus corações são impenetráveis. O maligno vem e arrebata a verdade neles, semeada. As aves representam os agentes do maligno, Mateus 3, versículo 4. O coração superficial, Jesus disse que essa segunda semente caiu em meio às pedras e logo nasceu, porque não tinha terra funda. E ele diz que o sol queimou e ela se secou, porque não tinha raiz. Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6. Ele explica que são pessoas que, ao ouvir a palavra, logo a recebem com alegria, mas essas pessoas saem da presença de Deus com facilidade, porque não firmam suas raízes. São crentes emocionais que, ao sentirem o peso da angústia e as perseguições por causa da palavra, se ofendem e vão embora. Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21. Esse é um quadro típico das pessoas que encontramos afastadas de Cristo. Na atualidade, elas sempre estão culpando alguém por estarem de fora, porém nunca firmaram suas raízes. Ao falar sobre os determinados tipos de solos que receberam a semente, Jesus falava sobre um arrependimento superficial. Essa parábola não se dirige aos que estão de fora. Devemos observar que todas as sementes brotaram, mas houve semente, um tipo solo. Houve somente um tipo de solo, onde a semente firmou suas raízes e progrediu. Aí está a palavra, amados ouvintes. Guarda esta palavra na tábua do teu coração e fica na paz. Amém?